Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 8, versos de 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. O tema da mensagem nesta noite é o encontro entre a fé e a graça. Vamos orar. Bendito Pai, mais uma vez sinto o prazer de pregar Tua palavra, porque creio nela, creio no poder absoluto do Teu livro, que a Tua palavra faz coisas inauditas no mundo, no meio dos homens, na face da terra, porquanto não existe nada fora do pecado que não veio da Tua palavra. Então, meu Deus, queremos agora, nesta noite, publicar esse texto aqui, nesse encontro entre a fé e a graça, entre o leproso e Cristo. E queremos pedir que o Senhor venha encher nosso ser da Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Por que eu coloquei aqui o encontro entre a fé e a graça? Por que eu não coloquei o encontro entre o leproso e a graça e Jesus Cristo, né? Mas eu já falei tanto sobre a lepra aqui, que o assunto é muito conhecido dos irmãos, porque era bem conhecido no tempo do Velho Testamento e também no tempo do Novo Testamento, né? A lepra é, de fato, uma ilustração do que é o pecado, tá? Contagiosa, terrível e isoladora. Quem era leproso tinha que ficar separado da sociedade, né? Porque era contagiosa. Até hoje nós sabemos que é, né? Nos dias de Jesus Cristo, a coisa também era comum naquele tempo. Olha aí que Jesus encontrou com esse leproso, né? E o relato de Mateus é que ele era leproso. Em Lucas, alguém diz que ele, sendo médico, ele colocou coberto de lepra. Então o homem, na realidade, estava da cabeça aos pés, completamente coberto de lepra. Então, no momento desse, fisicamente, não era para aproximar, e Jesus aproximou dele, né? Então eu não quero tratar da lepra, eu quero tratar do que houve naquele homem, porque claramente os 3 versículos mostram que ele se aproximou de Cristo. Ora, isso aí é chamado a fé bíblica, né? E eu quero tratar sobre isto, mostrando para vocês como é que a fé bíblica atua. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha assim uns 10, 11 anos, é a idade de junior, né? E a gente gostava de assistir aqueles filmes de cowboy, o Atirador, né? O Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, a gente gostava de assistir. E nessa idade de 10, 11 anos, a gente quer imitar, né? Eu tinha um grupo de amigos, a gente comprava aqueles revólveres de brinquedo, né? E tinha assim uma espoleta que a gente colocava nele e fazia barulho. Quando a gente apertava o gatilho, né? Aquilo batia, né? O ferro batia na espoletinha e ela estourava. Então a gente brincava disso, mas aquilo era brinquedo, imitação. O diabo também é um dos maiores, eu diria para vocês,
o maior imitador que existe das coisas de Deus. É tudo de brinquedo, tudo de plástico, não suporta. Então, a fé é uma das mais tremendas atividades do diabo para imitar, especialmente em nossos dias. Nós sabemos disso. Hoje o que mais tem falado é fé. E tem muitos que são os chamados aproveitadores de ocasião. Aproveitam para ganhar dinheiro. Sempre foi assim, queridos irmãos. Elementos perigosos, gananciosos, avarentos, aproveitam do povo e usam a fé para arrancar o que o povo tem. E cuidemos, porque não é só nesses lugares, até em nosso meio também pode haver essa fabricação feita de plástico da fé, que imita a fé verdadeira, mas não é. E nós estamos cheios de pessoas em nossas igrejas que têm uma fé feita de plástico, não suportam o fogo da provação. Mas notem, queridos irmãos, como é que nós podemos aprender da verdadeira fé em contraste com a graça? Um texto desse aqui, apenas 3 versículozinhos são suficientes para a gente mostrar esta real diferença. Eu gostava muito, pararam de publicar os livros sobre os heróis da fé. Nós tínhamos um livro sobre os heróis da fé, era muito conhecido no meio dos jovens, há muitos anos atrás, mas a gente gostava de ver os relatos, a vida, o testemunho de homens que realmente criam em Deus, e a fé deles era um desafio para nós, em nossos dias. Então, hoje eu quero tomar esse brevíssimo relato da história do encontro entre o Senhor e esse leproso, do leproso com o Senhor. Os irmãos sabem aqui que ele, vendo Jesus Cristo, ele aproximou-se e ele disse o quê? Nota o versículo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Versículo 2. Ele chegou, ele não teve medo, chegou. É impressionante que ele sabia algo mais de Jesus, porque se fosse outro, ele não tinha aproximado. Ora, tinha sacerdotes à vontade lá em Jerusalém, ele poderia ter aproximado de outro sacerdote, mas não, ele aproximou do Senhor porque ele sabia quem era Jesus. Outro detalhe, queridos irmãos, é que ele disse o quê? Se quiseres. Ele colocou tudo ao dispor da vontade do Senhor. Ele não foi chegando e falando, eu quero ser curado. Não, ele falou, se tu quiseres, tu podes. Numa calma impressionante. Uma subordinação incrível. Ele disse, tu podes me curar. Então, ora, como foi que ele aprendeu acerca do Senhor? Não tem dúvida, irmãos. Jesus andava de cidade em cidade, ele fazia milagres extraordinários, que a Bíblia não conta tudo. Em João, lá no final do livro, diz que esses contos a respeito de Cristo aqui, nesses evangelhos, olha, se contasse tudo, não teríamos linguagem para explicar, não teria livro para escrever, de tantos milagres, cura de ressurreição de mortos, paralíticos, pessoas com febre, pessoas cegas que ele curou. Então ele ouviu. Não tem uma aula melhor do que uma aula prática, né? Ele ouviu. Outro detalhe, se ele era um judeu, ele estava consciente do que ele aprendeu desde pequeno na história do Velho Testamento. Os judeus normalmente criavam seus filhos ensinando da Bíblia. Eles fazem até hoje, irmãos. Eles ensinam errado, eles não conhecem o Messias,
não conhece. O judeu que conhecer Jesus Cristo é porque se converteu. E tem igrejas evangélicas lá em Jerusalém, tá? Mas notem, queridos, todo judeu era conhecedor do histórico do Velho Testamento e sabia que viria o Messias. Então é lógico, é óbvio que aquele moço percebeu que aquele Senhor que curava era o próprio Deus. É esse o segredo da fé bíblica. Tá? A fé que não conhece Cristo, ela é chamada falsa fé. Então, se você não tem noção nenhuma de quem é Jesus, como é que você pode chegar a Ele? Todos que chegaram a Ele na conversão foi porque creram que Ele era o Filho de Deus. Nós já sabemos disso. Aproximar de Jesus Cristo irmãos, é um chamado de Deus. Não é algo que eu quero, não foi porque eu quis fazê-lo. Não. Aproximar de Jesus Cristo é porque Ele chamou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Está vendo aqui? Então o contrário não funciona. Quando Deus opera maravilhas, é porque Ele está entregando pessoas ao Filho. Foi assim com esse moço aqui, leproso. E nós vamos ver aqui, então não vou tratar muito acerca da doença, não vou falar nada disso, irmãos. Da circunstância daquela época, eu vou falar da verdadeira fé em primeiro lugar. Primeiro, vamos conhecer aqui, olhando o perfil daquele homem, o que é a verdadeira fé. A primeira lição é que ela é destemida. E como é que nós sabemos disso? Olha o texto. Sempre aproxima do texto. Tendo se aproximado. Esse aqui é o segredo da fé. Tá? Olha, irmãos, a fé falsa, ela afasta. A fé verdadeira se aproxima. Está vendo aqui a diferença? Tá? A fé falsa aproxima dos homens. Tá? Ela vai atrás de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Davi, de Macedo. Ela vai atrás sempre dos homens. Mas não da palavra de Deus. A fé verdadeira aproxima. Está vendo? É isso que chama a atenção de Cristo. Alguém chegando a Ele. Você lembra daquela mulher que tocou nas vestes dele? Ele estava rodeado de pessoas. Ele falou, quem tocou em mim? Eu senti que de mim saiu poder. Tá? Ela chegou e tocou. E foi curada do problema que ela tinha. Olha que fantástico. O segredo aqui é o pecador chegando, aproximando dele. E olha, queridos irmãos, exige humildade. Ninguém pode chegar perto do Senhor sem um coração quebrantado. Não tem jeito. Não tem. Então ele aproximou do Senhor. Outro detalhe, queridos irmãos, vamos olhar a circunstância física. A situação do leproso perante a lei. E vocês podem aprender sobre a lepra nos capítulos 13 e 14 de Levítico. Talvez sejam os dois maiores capítulos daquele livro. Tá? Mas notem, é ali que fala de como a lei mandava proceder em relação aos leprosos. Eles ficavam distantes, coitado, não era brincadeira. Então, quando dá comida, tinha que dar com a comida sendo entregue através de uma madeira, um pau, um pedaço de pau, alguma coisa assim, para que ele pudesse pegar e ficar distante das pessoas. Era isolado. Mas ele foi e aproximou do Senhor. Olha, um leproso aproximar de alguém era contaminação. Mas ele aproximou, ele sabia que ele era Jesus, o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus. Então ele não teve medo. Outro detalhe ali, irmãos, era a situação do leproso perante a sociedade.
O povo sempre, quando via o leproso, é leproso, é leproso, sai de perto, sai de perto. Então, havia aquela discriminação, óbvio. Né? Vocês lembram daqueles 2 leprosos? Que falaram, nós vamos morrer mesmo. Então, vamos chegar lá no arraial dos sírios, né? Se mataram, a gente matou. Eram 2 pessoas assim, numa situação dessa. Porque não podia aproximar. Então, a condição de dar dó, de dar compaixão na gente, se a gente pudesse ver. Nota, ele aproximou do Senhor. Esse é o segredo. Outro detalhe, é que ele veio porque ele sabia, isso é fé. A fé não precisa ter a teologia, o conhecimento teológico. Não. Muitos pensam, eu vou estudar muito a Bíblia para eu entender. Se quiser estudar, pode estudar. Mas Deus nunca salvou alguém porque ele tem conhecimento teológico. Milhões e milhões de santos partiram para a eternidade, foram salvos aqui, com conhecimento pouco. Sabe por quê? Porque Deus opera esse conhecimento no homem interior. Os santos lá da época primitiva, como Jó, como Noé, como Enoque, como Abel, como Abraão, eram homens que não tinham curso teológico, irmãos. Mas a fé operou de tal maneira, a graça operou no coração deles, que eles conheceram de todo o coração o Senhor. Nós conhecemos pessoas, eu conheci crentes assim. Conhecimento teológico, pouco, mas eram crentes. E dava prazer ver a vida desses queridos. Eles amavam o Senhor. E até hoje tem. Você vai em qualquer lugar do mundo, onde tiver um crente, tem os teólogos, óbvio. Graças a Deus pela teologia. Como é que eu poderia ensinar a pregar sem ter um conhecimento teológico? Como é que homens de Deus escreverão livros se não tiverem o conhecimento teológico? Tem que ter. Mas eu estou falando que a fé não opera por causa disso. Não. A fé opera independente disso. Porque quando a graça atua no coração, ela vai lá no homem interior, ela abre os olhos da pessoa. Foi isso que aconteceu com Jó. Olha, Jó era distintamente diferente dos homens daquele tempo. Era um homem crente, que naquele tempo se afastava do mal. Ele mostra isso no capítulo 31 do livro dele ali. Muito bem. Então, o que aconteceu? Aquele moço venceu os obstáculos. Quem crê não teme, irmãos. Quem crê não foge. Eu já lidei com várias pessoas, provando se ele aguenta a tempestade. E foi muito bom já darmos aquele hino aqui para nós cantarmos. Ó mestre, o mar se revolta. Aguenta a tempestade ou foge? Então, o crente ele é provado. Quando aquele moço viu o Senhor, ele foi. Ele não ficou, ele não vai fazer nada por mim mesmo. Não, ele se aproximou. Humildemente se aproximou. E é desse tipo de fé que Deus olha. Vamos adiante. Por que ela vence os obstáculos? Porque ela sobrevoa o mundo. Quando a pessoa crê, ela vem de coração. Ela vem por causa da palavra. Puxa vida. E queridos irmãos, podem ter certeza. A fé falsa é igual ratinho. Corre por debaixo dos bancos. Se esconde atrás dos buracos. A fé não. Quando encontra um obstáculo, ela sobrevoa. A fé tem asas. A fé tem pés para andar, para correr e tem asas para voar. Incrível. Porque vai confiante. Você pode notar que a verdadeira fé, quando ela se desponta mesmo, ela começa a orar, ela encara a escuridão à frente, e ela enfrenta mesmo. O Senhor está presente conosco.
O Senhor é Deus. Então ele encara. E ela vai adiante. Então ela voa em oração. Ela voa em convicção firme até atingir os céus. Olha, se não fosse a fé de Moisés, o que seria do povo de Israel? Moisés encarou Deus. Senhor, perdoa aquele povo. Ele não parou, ele não ficou intimidado, ele falou: tu és Deus, o Senhor é Deus de amor. O Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, então perdoa aquele povo, Senhor. Ele estava pronto a se colocar perante Deus para ser o primeiro a ser morto, se o Senhor não efetuasse a sua bondade para aquele povo. Outro detalhe, queridos irmãos, a fé enxerga a Deus e ela se move no combustível das promessas de Deus. Aquele moço não poderia ter chegado a Cristo sem uma compreensão suficiente do que ele entendeu no Velho Testamento. O Espírito de Deus gravou, timbrou no coração dele: esse é o Messias prometido, pode crer nele. Então ele aproximou. Isso é o combustível da fé, é a palavra de Deus. Ela vê as promessas e ela diz: eu vou lá. Foi assim que Abraão fez. Ele baseou nas promessas. Falhou? Falhou. Abraão falhou. Sara falhou. Mas continuou pelo poder da graça. E Deus lhe alcançou as promessas. Então esse é o combustível da fé cristã, as promessas. Deus falou, ele não pode mentir. Outro detalhe: a fé avança em direção àquilo porque ele atende o chamar de Deus. A fé tem ouvidos para ouvir, então ela pode ouvir. Deus, quando chama, é uma coisa que é inaudível, você não pode ver, ouvir, mas Deus chama, porque há um ouvido no coração do homem. A alma pode escutar Deus. Eu vou lá. É impressionante o que Deus faz. Ele opera assim, e a fé atende o chamar. Ele está me ouvindo, ele quer que eu vá. Então quando um pecador quer ser salvo, então quando ele procura: onde eu vou? Eu vou ouvir a mensagem. Tem acontecimentos incríveis de relatos de pessoas que procuraram e acharam um lugar onde poderiam ouvir a mensagem da palavra de Deus. A fé procura. A fé nunca toma a direção errada. Ela vai porque Deus está ali. Pode chegar aqui. Aqui tem água para você beber. Aqui tem o pão da vida. A falsa fé procura lugares errados. Procura um falso mestre. Procura nos homens o que eles acham, o que ela acha que vai encontrar. Então, a fé, ela funciona como um ferro. A graça como imã. Viu como há esse encontro? Nós temos alguns ímãs lá em casa, na geladeira. Então a gente, quando ela encontra com a geladeira, ela encosta ali. Está vendo aqui? A fé é o ferro. A graça é o imã. Os dois, quando se encontram, se unem. Impressionante. Olha que coisa maravilhosa. Foi assim que aconteceu com aquele moço. Quando ele viu Jesus, ele aproximou. E o Senhor aproximou dele. E olha que encontro maravilhoso. Outro detalhe aqui: a fé natural, ela não passa de imitação. Ela é feita de plástico. Então ela não combina. Pode parecer, até tem plástico que parece ferro, né? Quando a gente vai ali não tem agora, mas tinha anteriormente, lá no supermercado, tinha aquela corrente de plástico. A gente pegava assim pensando que era ferro, tudo leve. Quando a fé é de plástico, ela não a suporta. Ela não combina com a graça. Não há
essa força de atração que tem o ímã com o ferro. Não tem com plástico. Está vendo aqui? Então, o que acontece? A pessoa que crê com a fé de plástico, ela não vem. Ela é leve. Ela não tem poder para chegar. Não há uma atração, a força da graça atraindo. Outro detalhe, não suporta fogo. Você pode pôr um ferro no fogo, vai ficar vermelho com fogo, abrasivo. Mas o plástico, ela simplesmente desmancha. Está vendo? Mas notem, queridos irmãos, o que se espera de uma fé desta? Tem muitos que começaram, olharam, examinaram, mas foram embora. Não tiveram asas para voar. Não puderam suportar o poder da pregação. Não puderam. Então, fugiram. Deus está querendo, em nossos dias, homens e mulheres de fibra espiritual, que creem, que olham para a palavra de Deus, querem agradar ao Senhor, e não assim. O mundo está lotado de falsa fé, de mensageiros do diabo, imitadores dos verdadeiros pregadores. Está precisando de homens e mulheres que olham, mas não é de Deus. Eu quero a fé que me faz forte, que me faz aguentar o fogo da pregação. Outro detalhe aqui, a fé, ela não carrega autocomiseração. Não. Você está vendo tantos crentes com dó de si. Um dó de si. Queridos irmãos, a fé não tem autocomiseração. A fé não tem preguiça para Deus. Não tem. A fé ama a palavra. A fé pode ter tremendas fraquezas, porque tem. Nós carregamos um corpo frágil e mortal, mas ela luta para agradar a Deus. Então não tem preguiça em obedecer. A fé que está na igreja, quer ouvir a palavra, quer obedecer, quer aprender, quer aplicar, quer vencer. Então, o caminho da oração não é um caminho angustiante para a fé. O caminho do aprendizado da Bíblia não é um caminho difícil para a fé. Ela enxerga como disciplina e caminha ali. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, o orgulho encoberto é mostrado numa falsa certeza. Tem várias pessoas que falam, eu estou certo que eu sou salvo, e empurra aquela certeza com a barriga. Escutem, não é assim. A fé não se acomoda numa falsa certeza de salvação. Ela está estruturada na verdade. Cristo morreu em meu lugar. Morreu por mim. Ela confessa isso. Então, a fé não importa com as consequências pessoais. Ela não fica olhando o que é que fulano está falando, o que é que meu vizinho pensa, o que é que o marido pensa, o que a esposa, os filhos pensam. A fé olha para Deus e avança. E é isso que nós precisamos. Homens e mulheres com ousadia, que não tem medo da morte, que não tem medo dos dias maus. A tribulação vem, os perigos nos ameaçam, nós podemos morrer a qualquer momento. Este vírus, essa Covid está matando, e até a vacina também está trazendo isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que enfrentar a qualquer momento. Vamos ter que enfrentar a morte. Então avancemos. O nosso general ordena que façamos isto. Ela também não importa com as oposições humanas. E vão ter crentes que encontram oposição de incrédulo e fica para trás. Não é apto para o reino de Deus. Não é.
vai ter oposição. E o mundo de hoje não tolera crentes fortes. Eles estão atrás de crentes fabricados em fundo de quintal. Por quê? Porque eles dominam. Eles vão comparecer na sua casa na hora de ir no culto. Eles vão interpelar a sua fé, seu momento de oração, sua fidelidade a Deus. Eles vão tentar atrapalhar. Outro detalhe, irmãos. A fé verdadeira não vê obstáculos postos por Deus. Sim, mas ela avança. Quando Jesus via alguém que cria, ele punha obstáculo. Lembra daquela mulher? Senhor, o Jesus falou para ela que ela não era judia, ela não era do povo de Israel, então ela não tinha direito ao que dava aos judeus, mas ela usou uma ilustração incrível. Os cães comem da mesa que cai dos donos dele lá. Olha que impressionante, né? Veja, ela humilhou-se perante o Senhor. Grande é a tua fé. Ela avançou. Então também, irmãos, a fé não vê escuridão, há luz na frente. A Bíblia é um farol para nossas vidas. Nós caminhamos à luz do que está escrito e avançamos. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então a escuridão vai afastando à medida que nós vamos avançando, queridos irmãos. Outro detalhe: a fé está acima de toda e qualquer lógica humana. Aqui não entram os argumentos humanos, o que um cientista fala, o que aquele inteligente fala, o que aquele filósofo fala, o que aquela igreja falsa fala, o que aqueles mentirosos pregadores falam. Aqui nós entramos com a lógica da palavra de Deus. Ela está acima de tudo. Nós varamos o sol, passamos das nuvens e avançamos para além. Outro detalhe, agora voltando ao texto. Eu mostrei para vocês que a fé verdadeira, ela é destemida. Vamos ver agora, ela é reverente. O que é que diz o texto? Aproximando-se, o adorou. Reverência. Olha, irmãos, ele nunca adoraria o Senhor se não conhecesse Ele. Não tinha um pecado maior na Bíblia do que a atitude de adorar um homem. Deus sempre condenou isto, condenou ídolos, porque a adoração é dada somente a Ele. Mas aquele moço aproximou. Ele sabia que ele estava diante de Deus. Ele adorou. Isso traz lições memoráveis para nós. A primeira é: a fé falsa, ela senta no trono e ela tenta depor Deus. A fé falsa constrói sua própria vida. Ela utiliza da Bíblia para inventar um estilo de vida dela. Ela depõe Deus. Ela está sempre dizendo: me dá a tua palavra, me dá a Bíblia. Eu vou mostrar o que eu faço aqui. Eu vou ser crente do meu jeito. Tá? Olha a fé falsa como faz. Olha, queridos irmãos, tem milhares de pessoas assim, que inventaram o estilo de vida cristã para ela. Criaram esse estilo. A fé verdadeira não faz isso. Ela se humilha. Ela diz: tu és Senhor, eu sou um servo. Está vendo aqui? Isso aqui é importante, irmãos. Veja bem, a fé falsa é atrevida e apodera-se da paciência. Eu ordeno, tem milhares de pessoas chamadas crentes, ordenando Deus. Eu exijo isso. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor prometeu para mim. São como touros entrando numa loja, quebrando tudo. A fé verdadeira não faz isso. Vive tentando a Deus, a fé falsa. Tentando a Deus. E é um perigo nisso. Porque Deus, Ele põe o orgulhoso lá de longe. Fica olhando para ele.
A fé verdadeira reconhece a glória de Cristo antes da humanidade dele. Olha que coisa. Ele é Deus. É o Deus que se fez homem. Então note que a fé verdadeira olhou além de um nazareno, olhou além da figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela viu a divindade do Senhor e ela caiu ali. Que reverência! Ela poderia até ser apedrejada pelos judeus, tá vendo? Porque ela estava adorando o homem, mas ela sabia que estava adorando o Senhor. Anotem, queridos irmãos, a fé verdadeira está a par do que é mais importante: a glória de Deus. Então ela não chegou e disse: o Senhor tem que me curar. Ela disse: o Senhor é Deus, e eu sei que tu tens um coração bondoso. Se tu quiseres, tu podes fazer isto. Outro detalhe, nós aprendemos no texto. Voltem novamente para o texto. Eu mostrei para vocês que a fé é destemida. Segundo lugar, ela é reverente. Em terceiro lugar, ela é servil. O que é isto? Veja o que diz o texto. Ele disse: Senhor. Além de crer que Jesus Cristo é Deus, partícipe da Trindade divina, ele, como judeu, chamou Jesus de Senhor, Jeová. E queridos irmãos, isso aqui é importante. Ele diz: tu és o Senhor. Sabe o que a fé fez? Elevou Cristo à glória dele. A fé falsa pega Cristo e coloca bem debaixo dos pés, assenta no trono. A fé verdadeira se coloca no pó e coloca Cristo como Senhor. Eu sou um ser humano, caído, mortal. Eu pequei contra ti, e tu és o Senhor. Então ele estava ali perante o trono. Eu sou teu servo, pode fazer o que tu quiseres. Impressionante. E nós vamos aprender um pouco disso. A fé falsa se coloca como oleiro. O poder da fé falsa vem de si mesma. A fé falsa tem um combustível dela mesma. Ela que inventou aquilo. Notem, queridos, a fé verdadeira não. Ela fica no lugar de barro. Ela sabe que na ira de Deus, o Senhor poderia pisar e quebrar completamente. Fez assim com a lepra. Deus usou a lepra para quebrar aquele homem. Olha o que Deus faz, queridos irmãos. Na ira dele, ele permite. Deixa que ele fique leproso. Porque vai ter um momento do encontro. Nota aquele cego de nascença. Quando perguntaram por que ele é cego. Então Jesus disse: foi para a glória de Deus. Nota. Então, queridos irmãos, a fé verdadeira fica no lugar de barro. E está ali, perante o oleiro. Olha que coisa. Tu és o Senhor. Que atitude maravilhosa de chegar e colocar aqui perante o Senhor. Irmãos, isso é impressionante. Porque ele está dizendo: tu és Deus. Mas eu conheço meu Senhor. O Senhor é misericordioso. O Senhor é compassivo. O Senhor é benigno. O Senhor pode ter compaixão de mim. A fé verdadeira se coloca ali para dizer: eu sou teu servo. O que o Senhor mandar, eu faço. A fé falsa diz: eu sou o Senhor. O que eu mandar, o Senhor tem que fazer. Você tem que fazer. Falando com Jesus. Então, reconheceu o domínio dele. Cristo é o Senhor. Em quarto lugar, eu mostrei para vocês. Primeiro, a fé destemida. Em segundo, ela é reverente, porque ela adorou. Em terceiro,
ela é servil. Ela chamou Jesus de Senhor. E em quarto lugar, ela é convicta. Se quiseres, podes purificar-me. O que é isso? Ela olhou da seguinte forma. A fé olhou da suprema e soberana vontade. Se tu quiseres, tu podes fazer. Não é minha vontade, não é meu querer. Olha, irmãos, hoje o que predomina neste mundo maligno é a vontade do homem. O que eu gosto, o tipo de culto que eu gosto, o tipo de música que eu gosto. Não há fé que se humilha. É o que o Senhor quer. Não é o culto que agrada a mim, é o culto que agrada ao Senhor. Se tu quiseres, tu podes. Então, quando ele viu Jesus, ele estava tão convicto dele operar, dar a ele completa melhora, tirar a lepra, limpar seu corpo completamente, tirar aquilo ali que deixou ele toda a vida daquele jeito, longe da sociedade, longe dos parentes, pedindo esmola. Se tu quiseres, tu podes. Olha que coisa, o barro falando com o oleiro, na postura de um barro. Foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que me colocou assim, pelo teu poder, e eu merecia o inferno, mas eu estou assim, e o Senhor pode tirar. É submissão à vontade dele. Também, irmãos, outra coisa que aparece aqui, que eu coloquei como subponto, o poder absoluto do Senhor. Tu podes. Tu podes. Ele não está perguntando se o Senhor pode. Não, ele estava afirmando. Tu podes. Olha, irmãos, a fé sempre prevaleceu assim. Eu lembro aqui dos 3 amigos de Daniel. Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar do fogo, ele vai fazer. Ele está dizendo, ele pode. Mas se ele não quiser, pode ter certeza, ó rei, que nós não vamos te obedecer. A fé sempre operou assim. Sempre enfrentou a morte. Está vendo? Tu podes. Tu podes nos livrar da boca dos leões. Está vendo? Quando um pecador vem a Cristo, ele vem assim. Ele vem, eu sei que tu podes me salvar. Eu sei que o Senhor pode me tirar do pecado. Eu sei que o Senhor pode me purificar, porque o Senhor morreu por mim. Veio ao mundo para me salvar. Há uma exposição da situação ali. Os irmãos estão percebendo? Há uma confissão da situação dele. Está dizendo, aqui está um leproso. O Senhor sabe a minha situação. Então, eu sei que tu podes. Então, eu chego a ti. Ele também compreendeu que era assunto completo da misericórdia de Deus. Por isso que ele aproximou. Eu agora, irmãos, eu não pude tratar tudo sobre a fé na vida desse moço. Em pouquíssimas palavras, nós vemos o desempenho da fé. E minha esperança é que isso tenha fortalecido a vida de todos os que me ouvem. Agora eu vou falar sobre a graça, porque aqui está o leproso e aqui está o Senhor Jesus Cristo. E houve aquele encontro. Nós vimos da fé, proclamamos a fé. Nós, os homens, elogiamos a fé, mas é Jesus quem elogia mais. Grande é a tua fé. A tua fé te salvou. Então, quando Jesus vê um homem que crê, ele fica impressionado. Isso é ato do meu Pai. Agora vamos ver a graça. Primeiro, ela é identificadora. Porque Cristo chegou. Olha o que a graça faz.
ela difere da lei. A lei sobe no monte, fica distante e grita de lá, maldito. A fé desce do monte e se aproxima. Está vendo a diferença? A graça sobe, a lei sobe no monte, a graça desce e encontra com o pecador. Sempre foi assim. Olha que identificação. Ali estava o Deus homem, que olhou para aquela pobre criatura e aproximou dele. É assim que ele faz com os perdidos, com os pecadores. Pode vir, pode chegar, eu sou teu Salvador. Foi assim que ele fez com o ladrão na cruz. Foi assim que ele fez com Zaqueu. Foi assim que ele fez com aquela mulher adúltera. Foi assim que ele fez com todos que foram salvos. Pode chegar, pode. Eu sou teu Salvador, eu te conheço. Fui eu quem te fiz. Foi meu Pai que deu você para mim. Eu vim ao mundo para te salvar. Não é maravilhoso? Que história de amor. Foi essa história do perfeito homem com o pobre leproso. Ele chegou e identificou. Ele não ficou distante. Ele não ficou 2 metros distante. Não, ele aproximou. Ele queria tocar nele. Olha que coisa. A graça é identificadora. Ela identificou comigo, com você, querido irmão. E ela identifica com o pecador arrependido. Segundo lugar, ela é comunicadora. Olha, ela é identificadora e ela é comunicadora. O que Jesus falou? Quero. A graça nunca diz não, ela diz sim. Quando o pecador chega, ela diz sim. Impressionante. Ela nunca vai dizer não. A lei que diz. Ela não. Ela diz eu quero. Tu podes. Se tu quiseres. Eu quero. Eu vim para isso. Eu vou chegar agora. Eu sou Deus. Olha, irmãos, que terror quando as pessoas não querem, não chegam, ficam de longe, reclamam, gritam, xingam e fogem. Ele mostrou sua bondade. E que bondade! O braço dele é forte. O poder dele é maravilhoso. O poder contra a lepra. O poder contra a iniquidade. O poder contra a morte. O poder contra todo tipo de pecado. Ele veio, trouxe consigo em sua mão todo o poder para combater o mal de uma vez para sempre. Olha a sujeira do pecador, da cabeça aos pés, e todo imundo de pecado. E ele chega, diz: eu quero, eu vou limpar. Pode chegar, arrependido, em confissão. Outro detalhe, queridos irmãos, ele mostra seu serviço e disposição de servir. Ele veio para isso. Ele veio trabalhar pelos pecadores. Ele veio abraçar os pecadores. Que fantástico. Em terceiro lugar, a graça é poderosa, porque ela tem autoridade sobre o mal. É assim a sua autoridade, porque ele chegou, tocou nele, para curar completamente. É assim que a graça faz com a fé do pecador. O que é que está faltando hoje? Pecadores. Cristo não veio buscar pessoas para louvar Ele, não. Cristo não veio buscar pessoas para fazer dele criar um tipo de louvorzão dentro das igrejas. Ele veio buscar perdidos. Onde tem? Tem perdido? Tem almas sentindo os seus pecados. Tem almas sabendo que está com a consciência culpada perante Deus. Ele veio para lidar com o pecado. Seja humilde, pecador. Aproxime. Confesse. Chegue. Foi essa mensagem de Pedro para o povo judeu em Jerusalém.
arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para quê? Quer humilhar? Não, para serem cancelados os vossos pecados. Ele é poderoso para perdoar, purificar, reconciliar, salvar. E agora, eu vou chegando à parte final. O resultado é comprovado. Olha o que diz o texto. Quero, fica limpo. Olha que ordem, irmãos. Fica limpo. Que autoridade. A lei gritou, fica sujo. A graça de Deus diz, fica limpo. Na lei mostra o pecador totalmente imundo, imundo. A graça diz, eu tenho a provisão aqui, fica limpo. Que lavagem incrível. Olha o poder da palavra de Deus para limpar o homem da cabeça aos pés. Tirar a consciência culpada. Aniquilar o mal. Tornar um herdeiro do inferno no herdeiro do céu. Isso não é maravilhoso? É! E nota o que aconteceu. Imediatamente ficou limpo. Está vendo o texto? O que é isso? Foi sempre assim. Quando ele salva, ele não diz, espera um pouquinho. Eu vou lá para o céu, vou te esperar lá. Não. Imediatamente, a pecadora é salva. Interessante. Lavagem instantânea. Instantânea. No piscar de olhos. Quando ele diz, fica limpo. Imediatamente o pecador fica limpo. Imediatamente. Não tem demora, nem de segundo, milésimo. Porque a graça opera assim. Ela não depende do tempo. Quando o pecador chega, encontra exatamente a atuante graça. Outro detalhe, ela não perde o poder. Ela não perde a energia. Não há um desligar da graça de Deus. Ela não olha para os instrumentos e diz, está faltando alguma coisa aqui. Sempre tem. Sempre tem. Pode chegar. Pecadores arrependidos. Homens, mulheres, jovens. Vocês dizem, nós cometemos muitos pecados contra Deus. Eu estou com minha consciência culpada perante Deus. Eu vivo na vida indigna, sempre prejudicando o meu próximo, sempre ofendendo a Deus com minha boca, com meu corpo, fazendo o que não presta. Eu sou indigno pecador. Não tem problema, pode chegar. Porque a graça diz, fica limpo. Imediatamente fica. Imediatamente o pecador é salvo. Imediatamente. Quem pode compreender isso? Não tem um prazo. Não. É logo. Crê no Senhor e será salvo. O sedento sempre encontrará água. O faminto sempre encontrará o pão que dá vida eterna ao pecador. Foi assim que ele fez com todos os crentes. Os salvos, se você é salvo, a obra da graça foi completa em você. Deixou você completamente limpo. Mas pastor, como é que eu posso saber disso? É Deus que vê. A fé aceita. Lembra? A fé diz, foi Ele que fez. E o trabalho que Ele faz é perfeito. Ele me purificou. E pronto, estou limpo. Vou entrar no céu. Vivemos assim, na base do que Ele falou. Ele é o Deus que não pode mentir. Ele registrou isso em sua palavra. E registrou esse fato em meu coração. Documentou. Glória, pois, ao seu grande nome.